Olá, Inconscienters! Eu sou a Tati Bernardi, escritora, roteirista e colunista da Folha, e esta é a 6ª temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Agora eu resolvi falar sobre tudo aquilo que a gente esconde, tudo que a gente vai recalcando e que acaba virando sintoma. Ciúme, inveja, raiva, traição, falta de tesão, misoginia, hipocondria e por aí vai. E hoje eu converso com a psicóloga e psicanalista Fê Lopes. Ela é palestrante e co-criadora da primeira semana de apoio à amamentação negra. Fernanda, como estamos numa temporada do Meu Inconsciente Coletivo sobre coisas que queremos esconder, eu cheguei num momento da minha terapia, inclusive meu analista que indicou você, um tema bem forte, assim, que é o tema eu não consigo visualizar, quer dizer, eu consigo visualizar muito bem, mas eu não consigo aceitar em algum lugar da minha cabeça momentos em que eu sofri algum tipo de assédio sexual, moral, ou até mesmo uma espécie de abuso, porque eu acho que eu criei toda uma personagem de uma mulher que debocha dos caras e que tem uma força e que eu preciso acreditar nesse personagem muito, que nenhum cara vai me fazer de boba, né? Acho que até um personagem para as minhas crônicas, né? Que eu que tô por cima, eu que tô debochando, eu que tenho um olhar para tudo que tá fora e errado e etc. E já tem uns meses que a gente tá batendo muito nessa tecla, eu e meu analista. Bom, vou contar a situação. Então faz pouco mais de um ano, tinha um cara que eu admirava muito, estávamos todos numa fase muito desesperados, precisamos tirar Bolsonaro do poder. Ele é um cara que teve um papel fundamental em toda a luta para tirar Bolsonaro do poder e trazer o nosso maravilhoso Lula. E eu fiquei muito maravilhada, né, com a atuação dele, a atuação política dele. Então eu tinha ainda tenho, porque é muito difícil, é muito complexo, né? Uma admiração gigante, um certo deslumbramento. E a gente ficou amigo. Aconteceu de eu estar num evento uma vez e conhecer ele pessoalmente. A gente ficou conversando nesse evento. Depois a gente foi jantar e ele forçou muito a barra para me beijar. Quando eu tava esperando meu carro, até eu ia dar uma carona pra ele. E rolou uma coisa meio assim, me empurrou pra parede, veio pra cima de mim me beijar, de um jeito homem, mais alto, mais forte. E eu tapei minha boca, porque assim, se eu não tapasse minha boca, ele ia enfiar a língua dentro da minha boca. E tinha uns 30% no meu corpo que tava gostando, mas o meu cérebro tava gritando não, 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 não. E por causa desses 40% do meu corpo que tava gostando, eu fiquei muito na dúvida. Se eu não provoquei, se, né, aquela clássica dúvida, né, não aconteceu nada sério, ele nem me beijou, né, então imagino que seja, eu já passei mais nova, né, com 20 e poucos anos, situações que hoje, com 40, quase 44, e depois de ler um monte de livro e tá mais madura, e essa nova onda feminista tal, que eu relembro e falo, caramba, eu fui realmente assediada sexualmente, abusada sexualmente naquela situação em que o cara forçou, barará, barará, e que na época eu achei que aquilo tava ok. Já conversei com milhares de amigas da minha idade, todas falaram, putz, isso aconteceu comigo, isso aconteceu... Toda mulher hoje, com mais de 40 anos, teve alguma situação em que ela foi abusada ou assediada, e é um gatilho horroroso isso. Sim. Tanto que é um tema que eu trago aqui milhares de vezes, porque quando me caiu essa ficha... Mas a gente aprendeu, eu não venho de uma criação feminista, nem militante, nem de esquerda, nada, e as minhas amigas todas da época de 20 e poucos anos também não vinham, e a gente aprendeu que o homem sexy é o que sabe o que quer, vai lá e consegue, né, e é sedutor e barará. E depois, quando a gente vai ler um pouco e estudar um pouco, a gente vê que metade da vida sexual de uma mulher com mais de 40 anos foi feita de coisas que ela não sabia o que estava fazendo e não queria fazer. Sim. E isso, pra mim, é um assunto, assim, eu tô levando direto na terapia, porque essa situação agora, eu já com quase 44, há pouco mais de um ano atrás, foi uma situação que, assim, eu já tinha lido tudo que tinha pra ler, eu já tava, né, e aconteceu, ele veio, eu tapei minha boca, falei, pelo amor de Deus, não faça isso, né, ainda usei de um poder e falei, eu acabo com a sua vida num tweet, né, porque é uma pessoa pública. Sim. Daí ele ficou assustado, pediu um Uber e foi embora, mas eu precisei falar, olha, não dê mais nenhum passo, porque ele achou que... Só que, aonde eu quero chegar? É muito complexo. Essa pessoa ainda é minha amiga.
A gente conversou sobre isso, ele pediu desculpa. Eu acho que a gente tem que trazer os caras pra dentro da conversa. Ele não fez... eu não acho que ele é um filho da puta, mas ele... Ó a sua cara já não concordando muito comigo. Trouxe a pessoa certa pro podcast. Obrigada, meu analista, por essa indicação. O que aconteceu? Eu estava dando em cima dele há um mês. Eu convidei ele pra jantar. Eu fui com uma roupa sedutora. Eu seduzi ele a noite inteira. E no final, quando a gente estava esperando o carro e ele veio pra me dar um beijo, eu pensei, não quero. Só que meu corpo meio queria, meu corpo tava meio abraçando, mas a minha cabeça falou, não. Eu tinha acabado de conhecer a pessoa com quem eu tô namorando hoje. A gente ainda não era namorado, mas eu tinha acabado de conhecer. Eu sabia que eu ia começar um namoro dali a alguns dias. E o meu cérebro falou, cara, não. Não, porque você tá num lugar que alguém pode ver. Isso pode chegar na pessoa com quem você quer namorar. Esse cara é um cara que vai ser uma farrinha, não vai dar em nada. Você não tá afim de farrinha nesse momento? Não. Então, na hora veio um não, assim. Mas meu corpo tava dizendo sim a noite inteira, sabe? E ele achou que era charminho, né? E eu falei pra ele, eu tenho 44 anos de idade, eu não tô fazendo charminho, eu tô realmente dizendo não. Só que aí ele fazia um carinho no cabelo, fazia um carinho no pescoço, dava uma apertada na cintura. E o corpo é muito louco, né? Ele desconectou, o meu corpo queria. Quem não queria era a minha cabeça. E recentemente eu tive uma conversa com um grande amigo meu, que é um cara super bacana, que é um cara que eu conheço há 20 anos. E ele estava sofrendo horrores, porque ele foi acusado de abusar de uma menina. Porque a menina deu todos os sinais de que queria, foi pra casa dele, ficou pelada na cama dele. Eles já estavam começando a transar e ela falou, tô meio enjoada, não tô afim. Eu quero virar pro lado e dormir. Ele falou, tá bom. Ela virou pro lado e dormiu. Só que no meio da noite, ela veio pra cima dele. Tipo, já tô me sentindo melhor. E eles transaram. E no dia seguinte ela falou, você não devia ter transado comigo porque eu te falei que eu não tava me sentindo bem. E ele ficou alucinado com essa história. Sim. É nisso que eu digo que temos que trazer os homens pra conversa. Concordo. Porque, assim, ele me ligou aos prantos. Ele falou, cara, eu juro pra você que eu não sei o que eu fiz, sabe? E aí o que eu falei pra ele é, a gente precisa se conectar com as pessoas. Porque talvez se você tivesse olhado no olho dela, no fundo do olho dela, você ia ver que ela não estava ali, que ela estava meio triste, que o corpo dela talvez quisesse, mas ela não. E você pudesse ajudar ela a não fazer, porque às vezes o corpo da gente quer, mas está no nosso olhar e na nossa fala que não, sabe? Então acho que é muito complexo, né? E acho que tem uma questão mais de conexão do que todo mundo é filho da puta. Então eu quero ouvir você um pouco. Não, total, porque senão a gente também simplifica muito a discussão, né? Eu decidi que fulano é filho da puta, eu tô simplificando muito e eu tô colocando só na conta de uma questão moral, não de uma questão estrutural. Porque assim como você, a gente não cresceu numa sociedade que entendia o que era assédio, eu cresci entendendo que eu ia pra balada, um cara me puxava, pegava no meu braço. A gente sabia que não gostava, mas era isso que era o tinha. jeito que alguém chegava em você. Não, né? Recentemente eu fui num show e eu achei engraçado, assim, foi uma novidade pra mim ver como que as pessoas chegam umas nas outras na balada, que é totalmente diferente de quando eu era adolescente, porque você não puxa mais não tem mais um cara puxando uma mina, não tem mais isso, né? Puxava pelo braço, pelo cabelo, era uma coisa medonha, era e medieval. E assim como a gente cresceu assim, eles cresceram assim também, né? Eles também cresceram entendendo que meninas dizem não, mulheres dizem não querendo dizer sim. Na verdade, você que tem que insistir, porque ela vai dizer que não quer, porque ela tem que se fazer de difícil, a gente ainda fala isso. Entre mulheres, muitas vezes, não vou responder essa mensagem, porque se eu responder agora, vai achar que eu estou muito fácil. A gente ainda tem um tanto desse discurso. A gente aprendeu. E eles também aprenderam que eles têm que insistir. Agora, o que eu acho que é diferente, né, e essa é a sutileza e a delicadeza desse papo, que é a gente pensar que se um cara cruza uma linha e ele tá numa situação de poder, porque ele é um cara, ele tá num lugar de poder em relação a uma mulher, ele precisa entender na hora que a gente vai lá e faz a queixa. Que o que geralmente acontece, na maior parte das vezes? A gente vai lá, vai fazer, se você ainda entende que essa é uma relação, tipo isso que você tá contando, que é de alguém que você gosta, que é um amigo e tal, que você vai trocar uma ideia, no geral, o que você encontra é a pessoa que se defende primeiro. Não, mas também você fez isso, você fez aquilo, E esse é o momento do que você escuta e pede desculpas, né? E você escuta e tenta pensar junto com aquela pessoa o que você pode oferecer de reparação. O que a gente vai construir junto aqui de reparação? Isso é incrível. O que eu lembro de falar, enquanto a gente estava esperando o carro, eu lembro de falar pra ele.
eu tô afim, você é um cara interessante, eu tenho muito deslumbramento intelectual por você, porque você é um cara extremamente inteligente, e tudo que você fez nos últimos anos pela política, etc., mexeu demais comigo, né? É uma pessoa que eu já tava há anos acompanhando, lendo, vendo coisas, então eu tava meio apaixonadinha. Então, assim, eu tô com tesão, eu tô afim, só que eu conheci uma pessoa, vou começar a namorar em alguns dias, eu não quero viver isso. E ele falava, seu corpo tá me dizendo o que você quer. Eu dizia, mas eu estou te dizendo que eu não quero. Né? E me caiu algumas fichas assim, então assim, por exemplo, eu acho que eu já fui muito assediadora. Eu acho que é importante uma mulher falar que ela também assedia. Porque eu também acho que eu tenho um lugar de algum poder, né? Tem muita gente que lê minhas coisas, que gosta, que admira, que acompanha. Então, por exemplo, teve uma época que eu tive um assistente que ele tinha uma coisa de, cara, eu leio tudo que você escreve, é muito legal. E ele era muito gatinho. E eu era meio chefe dele, meio chefa dele, né? Sim. E ele tinha uma namorada e era super bonitinho. Ele não traía a namorada nunca. E eu pensava, se um dia eu ficar solteira e ele ficar sem essa namorada, eu vou partir pra cima. Eu pensava, eu tinha... E aí, não deu outra. Assim que eu me separei e esse cara, na mesma época, tinha terminado um namoro, eu fiz toda uma situação pra ficar com o cara. Mas assim, eu fiz a situação. Calhou de ter uma viagem que a gente ia fazer a trabalho, que ele ia ter que ir junto comigo porque ele me assessorava nas coisas. Calhou de eu falar, cara, puto, o hotel que te colocaram é uma merda, se você quiser ficar aqui, eu consigo um quarto pra você, porque eu tinha o poder de conseguir um quarto pra ele. Calhou de ele descer pra jantar no hotel e eu ter uma garrafa de vinho. Por acaso, de repente, ela apareceu. Aí eu lembro que ele sentou na minha frente e falou assim, olha, eu tô com tesão em você, eu percebi que você tá dando em cima, porque eu dava em cima descaradamente, né? Ele falou, eu percebi, eu falei, que bom que você percebeu, porque tá meio descarado, inclusive. Ele falou, eu quero te beijar, mas a gente não pode transar, a gente não vai transar, eu não quero. Eu falei, tá bom, aí a gente terminou de jantar, se deu uns beijos, e ele falou, agora eu vou pro meu quarto, e eu falei, isso é um joguinho, não é possível, ele é um homem de 2 metros de altura. Não tem como eu ser uma assediadora com 1,60 m. Ele é um homem de 1,90 m, entendeu? Sim. Um homem peludo, com 80 tatuagens. Eu não tô assediando esse cara. E eu fiz que eu não tô me sentindo muito bem, você vai ter que entrar no meu quarto pra me ajudar, já rindo. E ele rindo também. E ele uma hora pegou e falou, cara, tá me deixando numa situação muito ruim. A gente trabalha junto, eu trabalho pra você. E assim, ele falou isso meio branco, meio sofrendo, assim, sabe? Aí eu falei, caralho, eu sou uma assediadora. Né? E aí eu fui dormir meio deprimida. E eu pensei em algumas situações da minha vida que eu forcei coisas. Porque eu pensava, não tem como eu ser uma assediadora baixinha com um sapato 34. Mas o lugar que ele tem pra conseguir fugir do seu assédio é muito mais fácil, né? A porta de emergência dele é muito mais fácil dele sair fora. De altura. Por isso que eu pensei, eu sou uma assediadora mirim, tadinha de mim. É, porque é a mesma coisa, sei lá, eu sempre faço um correlato, assim, pra mim é um raciocínio fácil de fazer, que é na hora que a gente vai pensar em relação a questões raciais, sabe? Tipo, não dá pra eu comparar os lugares de poder, entendeu? Por mais que, nossa, fulano tem um lugar de destaque. Tem, mas ele continua sendo um cara negro nesse lugar de destaque em relação a um cara branco XYZ. Então, não dá pra eu botar no mesmo pé de igualdade. A hora que ele diz não, você não vai insistir, prensar ele contra a parede a ponto dele precisar botar, sei lá, a mão no saco pra você não pegar nele, sabe? Sim. Sim. É outro lugar, né, de conseguir sair fora dessa situação. Porque a situação que a gente tá nessa coisa que é estrutural e que é muito esquisito um cara não querer transar com você. Isso, né? Esse lugar da esquisitice. Mas eu acho que a gente tem que ampliar o que a gente entende por consentimento. Porque consentimento não é só eu dizer sim, né? Ou eu dizer não. Tem tantas coisas que vão compor esse lugar do consentimento, né? Que eu acho que agora que a gente tem pensado mais sobre isso, assim. Agora que eu digo dos últimos anos pra cá, assim, né? Porque se tinha isso, eu dizia não. Eu aprendia que eu tinha que dizer não, querendo dizer sim. Que às vezes eu queria dizer sim. Eu queria que o cara insistisse. Eu queria que o cara... Eu queria validar. Eu já queria dizer sim no primeiro momento, mas eu não podia dizer sim, porque senão esse cara ia dizer não, porque se eu dissesse sim, ele ia achar que eu era muito fácil. Então que coisa desagradável, né? Insuportável. Nada era mais insuportável na adolescência pra mim do que isso, que você tinha que fingir que você não queria, mas aí você queria, mas aí você não conseguia entender se a pessoa queria, era muito chato. E muitas vezes eu dizia logo tudo o que eu queria e o cara assustava, porque aí parece também que a mulher fica num lugar Isso, aí não, horrível. Peraí, aí também não pode dizer. Eu não sei esse jogo que você tá fazendo, esse jogo é o jogo que eu broxo, eu não sei o jogo da mulher que chega com muito poder. Exatamente. Então a gente
tem isso, que a gente entendeu que a gente tinha que dar uma negativa pra poder ter o resultado positivo. Os caras entenderam que eles tinham que forçar a barra, porque a gente tava sempre falando não, querendo dizer sim. E tem essa coisa de que, às vezes, o não, ou o sim, que seja, ele é algo que não tá só no corpo ou só no racional, saca? Porque é isso. Muitas vezes eu posso estar com tesão, eu tô interessada, mas eu não quero. Tem uma galera que eu gosto muito, tem a Maíra Soligo, é uma parteira que tem um bebezinho agora de 5 meses, ela e a mulher dela, a Mari. Ela tem falado muito sobre o consentimento do corpo, pensando na questão do parto, né? E eu acho muito interessante pensar isso, que tem coisas que o corpo comunica, por mais que o corpo te diga, que você entenda que, pô, é gostoso você receber um carinho. Porque é gostoso você receber um elogio, é gostoso você flertar. Acho impossível alguém que diga que não curte. Sim. Flertar ali, ou perceber que um cara bonito tá interessado, um cara interessante tá interessado em você. Mas Sim. nem por isso eu tô dando aval pra gente passar disso aqui. Exato. Às vezes eu quero só isso aqui, ó, tá ótimo. A gente jantou, você ficou afim de mim, eu tô feliz, vou pra casa. Seduzir o cara tá ótimo pra mim. É isso que eu queria aqui. E eles podem fazer isso, né? Eles podem fazer isso. A gente que não pode, porque aí a gente tá sacaneando o homem. Então, assim, a mulher que janta a noite inteira, seduz, barará, e não dá pro cara, ele fala, me fez de trouxa. Isso, aí ele pode ficar violento. Ele fica violento. É eu isso. lembro, olha, eu demorei muito pra perder a virgindade. Eu perdi a virgindade muito, mas enfim, eu acho que das minhas amigas eu fui a que mais demorou. Eu perdi com quase 20 anos, acho que com 20. Só que desde os 15 eu namorava. E eu era safada, malhos e malhos e malhos. Eu chegava até ir pra motel, dava malho e não queria transar. Não queria, eu tinha alguma questão que pra mim é muito óbvia qual que era. Minha mãe marcava muito em cima de mim, né? Eu lembro uma vez que eu fui pra um quarto de hotel, eu conheci um cara numa festa. Cheguei pra minha mãe e falei, cara, eu conheci um cara numa festa, adorei o cara, barará, amanhã eu vou sair com ele de novo. E eu falei, ele trabalha na Ernst Young, ele não é de São Paulo. Ele é de BH, sei lá de onde que ele era, e ele tá num hotel ali perto da Ernst Young, e contei isso pra minha mãe e fui pra festa. Fiquei na festa com o cara, quando foi meia-noite eu decidi, falei, esse é o cara que eu vou perder a virgindade. Tava super apaixonadinha, tinha lá 19, 18. Quando eu cheguei no hotel do cara, o cara da recepção falou, a dona Ruth ligou e falou que não é pra você subir. Maravilhoso. Ela descobriu o hotel, porque ela viu que eu tava demorando, ela descobriu agora, ó, o ato falho, por que eu fui contar pra minha mãe? Pra quê? Onde que o Total. cara tava, onde que o cara trabalhava, eu queria Ser barrado, total. barrado, Maravilhoso. né? Maravilhoso. Então, eu demorei, também doía, eu não queria, eu era muito infantil ainda, sei lá, demorei. Mas a minha mãe sabia que eu dava os malhos lá, e minha mãe um dia falou pra mim, coitada, não tinha a noção dos livros feministas que só eu mesma só fui ter de 10 anos pra cá. Ela falava pra mim, você tem que tomar muito cuidado, porque você provoca e depois não faz nada. Uma hora algum cara pode te machucar, uma hora algum cara pode falar, não, você veio até aqui, agora vamos fazer. É um jogo, né? Acho que seduzir é um jogo, só que é isso. Sim. É um jogo que pra gente bota a nossa vida em risco, muitas vezes, né? Sim. Então, E o cara não. E o cara não. O cara seduz, volta pra casa, apaixonadíssimo. troca meia dúzia de mensagem com você, não vai sair com você, fica lá cozinhando um monte de gente, dá um gosto aqui, outro ali, pega uma, tá? É isso, a vida dele é essa, ele tá muito mais seguro nesse lugar. Seguro, eu nem tô falando seguro da questões psicológicas. Não, seguro do corpo mesmo, e do não ser físico. violentado. Exatamente. A gente não, né? A gente tem que pensar até se a gente pode brincar. Sim. Pensar, a gente acabou de sair do carnaval agora. Pensar o quanto que você pode brincar na rua, que é seguro pra você, seduzir, brincar, tal, que você não vai ser assediada, que você não vai ser, bom, você já tá aqui com essa roupa desse jeito, porque acho que tem um desafio, né? Quando você conta isso da tua mãe, eu fico pensando o desafio que a gente tem, eu tenho uma filha menina também, o desafio que a gente tem de poder ensinar pras meninas o que é cuidar de si, sem cair numa culpabilização de que você provoca, a culpa é sua. Porque quando tua mãe te diz, você provoca, tá tipo, não tempera se você não vai comer, saca? Deixando de alguma forma que a culpa vai ser minha. Tá, mas não tá também, Sim. né? Porque também é um jeito cuidadoso de poder te dizer, cara, o mundo lá fora, ele funciona desse jeito. Na hora que eu viro pra minha filha de 9 anos e falo pra ela que não dá mais pra ela ir pra praia só com a parte de baixo do biquíni, eu tô conversando com ela sobre uma coisa que é o olhar dos outros sobre o corpo dela. Que é isso, a gente tá preocupada com o olhar dos outros, não com o dela. Ela tava nas férias tentando entender por que ela não podia ficar só com a parte de baixo do biquíni. Sim.
E a gente tentando explicar ali, você já tem quando começa a crescer o peitinho, tipo, não dá, cara, vai ter que botar a parte de cima, incomoda, você tem razão, é uma chatice, mas enfim, faz parte. Assim como faz parte de pensar, mano, vai botar um shorts embaixo do vestido, porque quando a gente vai sair de casa, quando você tá em casa é uma coisa, tem outras pessoas. Que eu acho que a gente escutou mais, talvez, do menina se comporta. Sim. Fecha a perna, não é jeito que menina não é jeito de senta. menina sentar. Que eu acho que é diferente da gente poder dizer o que a gente tá querendo dizer com esse se comporta. Por que eu tô preocupada que você fecha a perna no lugar que você tá? Com quem que eu tô preocupada? Com o olhar de quem que eu tô preocupada? É disso que se trata quando eu digo, não dá pra você provocar porque você se coloca em risco. Sim. E aí você vai fazer o quê? Sozinha num quarto com o cara, se você não quiser. Sim. Como é que você sai? E é doloroso ter que ter essa conversa com uma criança, né? Super, 11, né? 12 é muito criança ainda. Sim. Mas eu queria voltar nessa coisa. Eu fiquei parada, né? Nessa situação que me aconteceu com esse cara. Porque eu tenho um lance muito forte com o enjoo. O enjoo sempre vem me contar do meu limite, sabe? Olha que maravilhoso. Ele sempre vem me avisar que eu preciso ir embora, que eu preciso parar. Quando falta a palavra, vem esse sintoma que é o sintoma desde a minha infância, que é o enjoo, né? Daqui não tá faltando palavra, então eu vou te botar uma ânsia de vômito, que é o que tem pra te barrar, pra te proteger. Então, nessa situação em que eu tava com esse cara, que durante meses eu fui afim, e que eu flertei, e que eu dei a entender que eu queria, e que ele foi comigo no jantar, e que eu tava gostando que me vissem com ele, porque é um cara que todo mundo admira. Então tinha muita vaidade misturada, tinha tudo ali, sabe? Tinha tesão, tinha vaidade, tinha admiração, tinha meu deslumbramento com a esquerda, tinha tudo ali, sabe? Era uma coisa muito, né? E só que eu tinha coisa em mim dizendo não, alguma parte ali do meu corpo dizendo sim. Teve esse desmembramento esquisitíssimo de razão e emoção e tesão e sei lá o quê. E de repente eu comecei a passar muito mal, como se eu estivesse sofrendo uma intoxicação alimentar, mas muito mal. Até febre me deu. Credo. Foi muito forte. Porque eu falava não, e não é que eu falava não e ele me empurrou no chão e pulou em cima, porque aí era claramente um abuso e eu ia dar uma cotovelada no olho dele e chamar a polícia. Sim. Eu dizia não e ele fazia um carinho na minha nuca. Ele dava um beijinho na minha orelha, então era gostoso. E eu pensava, eu não quero mesmo. Como é que eu saio disso? Porque era uma forçação que estava me deixando querer. Total. E aí eu comecei a ter vontade de vomitar. E é muito horroroso, né? Porque a gente sai dessas cenas se perguntando o que eu fiz aqui pra ter dado a entender pra essa pessoa de que ela podia ter continuado. Sim. E a real é que eu fiz muita coisa pra ter dado a entender. Só que eu também fiz muita pra não. É isso, né? O que será que acontece que só o não é suficiente pra você recuar? Sim. Recua, né? Bater em retirada ali não é suficiente. Porque, você já deu, você já tá atrás do cara há tanto tempo, você topou o jantar, você tá aqui. Se você não quisesse, você não tinha vindo. Como se a gente não tivesse direito de mudar de ideia. Sim, sim. E aí a gente fica também tentando minimizar, porque eu acho que é um jeito que a gente cuida da gente, claro. Minimizar aquilo que a gente viveu pra dizer, não, nem foi tão sério. Não, é muito sério se a gente pensar. Eu já falei não. Não, e pra eu ter feito uma intoxicação alimentar no meu corpo, eu cheguei em casa, eu fiquei até 5 da manhã passando mal. E no dia seguinte eu ainda liguei pra minha amiga que tava nesse evento e falei, a comida te fez mal? Você passou mal a noite inteira? Ela falou, não, e ela tinha comido a mesma coisa que eu. Eu falei, cara, eu passei mal até 5 da manhã, me deu diarreia, me deu ânsia de vômito, me deu crise de pânico, me deu enxaqueca. Tipo, eu fiz um sintoma assim, tipo, sai daqui, corre, sabe? Você não quer. E a principal coisa que eu senti era nojo. Nojo de mim, nojo dele, nojo da situação, nojo do meu corpo tá dizendo sim enquanto eu queria dizer não, nojo dele forçar. E aí, quando chegou na segunda-feira, eu fui fazer terapia e falei, isso aconteceu comigo, contei tudo, e meu analista falou, isso, você sofreu um assédio sexual. Eu falei, não, ele é meu amigo, ele é um querido, eu não vou deixar de falar com ele, eu vou até explicar. Ele falou, não, você sofreu um assédio sexual. Isso. Pra você ter passado mal até 5 da manhã. Não, e tem uma coisa, né, que eu acho que é o trabalho mais difícil quando a gente trabalha com pessoas que viveram assédio,
muitas vezes a pessoa se dá conta de que viveu assédio, no que ela tá te contando o relato, e às vezes é o analista que vai lá, vai nomear pra pessoa isso, e a pessoa se dá conta que era gostoso, porque é gostoso. Exato. É prazeroso, dependendo do toque que for, é prazeroso. Inclusive, sei lá, quando você pensa em situações assim de violência sexual mesmo, muitas vezes você tem sensações corpóreas prazerosas, você fica confuso de que então foi um assédio, mas será que eu gostei? Mas por que eu será tive prazer? que não era? E é muito confuso, porque sim, né, cara, se você apertar determinados botões, isso acontece, não acontece? Exatamente. É isso. E aí isso complexiza mais pra você que é a vítima da situação, poder dizer que aquilo te violentou. Porque passou do seu limite, passou da onde era pra parar, né? Quando eu discuto, o que eu fico pensando é como é difícil pra gente entender na hora que a pessoa bota ali o não, né? Acabou aqui, não. Tudo bem, a gente tá conversando, eu dei mole, mas eu mudei, cara. Agora eu não quero mais. Sim. Recua aí o seu. E ele só recuou a hora que eu falei, se você der mais um passo, eu vou contar isso no Twitter, porque eu não estou me sentindo bem. E aí... Porque eu tive que lembrar... Você não era uma mina qualquer. Não é nem isso. Não, eu tive que lembrar da vida pública da pessoa, não, entendeu? E que você não era uma mina qualquer. E isso é foda, né? Porque se eu não tivesse o alcance que eu tenho nas redes sociais, qual era a força que eu teria tido ali pra parar o negócio? Muito menos, talvez, né? Então, isso que provavelmente, é triste. Isso sem que é dúvida. deprê. Se você fosse mais nova. Não, se eu fosse mais nova, eu teria... Você ia ficar mais em dúvida ainda, se não tinha sido você. Eu teria ficado com ele mais nova. Sim. Porque era uma coisa assim, se tá gostoso, é porque eu quero. É difícil entender que tá gostoso e a gente não quer. Muito difícil. Que foi o caso desse meu amigo, que me ligou aos prantos. Ele é bissexual, ele sai mais com homem do que com mulher. Ele diz muito como é mais fácil a conversa com homem, o que eu já acho esquisito. Não é mais fácil, é ele que não tá se conectando direito. Que é mais simples, que é menos complexo e não sei o quê. E ele tá numa fase mais saindo com mulher. E a mulher, ele falou, cara, ela tava muito afim, ela que me agarrou. Ela tava gostando. Aí eu falei, mas faltou uma conexão. Porque às vezes a pessoa, não é porque você que tá gostoso que a pessoa tá ali. Às vezes a pessoa tá ali, tá triste, que era exatamente a minha cena. Eu tava ali, eu tava deslumbrada de estar com aquela pessoa, porque era uma pessoa... E essa questão do poder, ela é, sim, relevante, né? Muito, é isso que define o assédio, né, na realidade, se a gente for pensar. O que é? Você fica meio deslumbrada? É a desigualdade, né, assim. Não você tá numa horizontal. Não tá horizontal. Eu não tô numa situação... você falar de você ser a chefe e o cara ser seu funcionário. Você ser o cara ter muito mais grana, o professor e a aluna, o psicanalista, o psicanalista e o paciente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu tô há 3 anos dando em cima do meu analista. E ele tá negando veementemente. Ele tá negando veementemente, o que é uma dor pra mim, porque eu largaria toda a minha vida, menos minha filha, pra ficar com ele. Fica aí essa dica, eu sou muito apaixonada por você. Mas assim, é real, eu amo ele real, não é só transferência. Eu ia falar, normal, né? Eu falei pra um amigo meu, eu sou apaixonada real, não é só transferência. Ele falou, essa é a frase da transferência. Maravilhoso. Mas esse é um drama da psicanalista, que atende homem, por exemplo. Hoje em dia eu atendo homem muito mais segura, porque eu atendo online. Muitos, maioria. Mas alguns flertavam. Não é que flerta, não é nem que flerta, é o receio de acontecer alguma coisa e você ficar constrangido, você tá numa sala fechada. Eu lembro, o meu primeiro consultório tinha isolamento acústico, era tipo, tá aqui no estúdio. Ele pode falar o que ele quiser. Ele pode fazer o que ele quiser, eu vou gritar quem vai vir aqui me socorrer. 8 da noite, num prédio comercial. Você começa a pensar em coisas que você nem imaginava, assim, eu não pensava nisso. Isso passou a rolar após os atendimentos, a começar a ver as cenas e pensar, eu tô aqui sozinha, escutando essas histórias, eu sou uma menina nova, isso era lá 20 anos atrás. Sou uma menina nova, cara, tenso, né? Sim. E aí você pensa, em tese, eu sou a psicanalista e ele é o paciente. Eu tô numa situação de mais... Mas ele é um homem... Mas ele é um cara, né? Ele é um cara mais alto. Mais alto, mais forte. E que é isso que a gente fala, que é muito triste, mas é muito verdade, que isso tá na estrutura. E não é que o cara que é abusador, ele é um filho da puta. Todo homem é um abusador em potencial, né? Todo homem é um abusador em potencial. Então, isso é muito difícil. Acho que é muito difícil para os caras escutarem. Acho que a hora que a gente já joga isso na mesa, a gente perde metade das pessoas com quem a gente conversa. Assim como a hora que a gente fala toda pessoa branca é racista, você perdeu, não conversa mais com ninguém. Mas é disso que se trata, né? É disso que se trata. É estrutural. A gente foi ensinado. Na hora do vamos ver, você apertou o cara, ele vai forçar uma barra pra transar com você. Sim. E é seu brother, é seu amigo, você adora ele é super interessante, mas numa situação ele não consegue frear algo que ele foi ensinado a fazer. Sim.
E aí que eu acho que volta essa coisa do a gente poder conseguir ter, pra gente conseguir poder ter conversas que realmente vão mudar coisas, a gente precisa ter conversas em que, quando a vítima diz para o agressor, eu senti isso. Ele não se defenda e diga, mas eu não fiz de propósito. Porque na hora que ele diz eu não fiz de propósito, não é sobre isso essa conversa. Sim. Isso não repara vínculo. O que repara vínculo é outra coisa. É o que a gente pode fazer a partir disso. Como Sinto eu posso muito melhorar? se você se sentiu assim. Como é que a gente pode reparar essa situação? Criança não faz isso na escola? Na hora que a professora ensina isso lindamente. Sim. Na hora que bate no coleguinha, vai lá no coleguinha, pede desculpa. O que o coleguinha quer? Ah, eu quero gelo. Aí a fulaninha vai lá, traz o gelo, põe o gelinho. Tipo, é isso. Tô simplificando, óbvio. Não é uma coisa tão simples assim. Mas porque na hora que eu insiro, né, a pessoa que foi vítima na conversa, eu tô devolvendo para ela um lugar de poder que é dela poder dizer como que ela vai se sentir reparada nessa situação. Uhum. Porque se o cara fez uma situação como essa, o cara fez uma coisa dessas, e no dia seguinte ele te manda flores, mas eu não quero flores. Você nem conversou comigo. Eu quero que você entenda o que você fez. Eu quero que você entenda, eu quero que aconteça isso aqui, eu quero que você, sei lá, faça um post no Twitter sobre assédio, sei lá, entendeu? Tipo, eu quero que você faça isso aqui. Eu decido como eu quero ser cuidada agora. Uhum. Porque ali não teve cuidado comigo, né? Mas pra isso a pessoa precisa estar disponível pra escutar, que é a maior dificuldade que a gente tem, uma né? coisa, né? Eu mesma já fiz isso, já cometi. Tem um tipo de frase errada, né? Que eu já me vi falando, e hoje em dia eu escuto os outros falando e me dói. Que ai, que saco, agora tudo é assédio. Aham. Agora tudo... Sim, tudo é assédio. Eu queria ter feito uma fantasia pro carnaval, porém não me preparei a tempo. Que era, eu queria ter saído de fada da White Fairy, fada da branquitude. Que eu queria entregar óculos para pessoas negras, óculos, sabe aqueles óculos de plástico que tem listrinha assim? Sim. Brancos, para resolver o seu problema de ver racismo em tudo. Que é o que eu mais escuto. Você vê racismo em tudo. Não, mano, o racismo tá em tudo. Ele tá lá, ele tá em Não tudo. sou eu que vejo. Não, É é o isso. tempo inteiro. E o machismo é o tempo inteiro. É a mesma e coisa. assédio. E assédio moral também. Eu tenho que tomar muito cuidado. Como eu sou muito workaholic e ansiosa, eu me pego cometendo assédios morais, assim, sabe? De mandar mensagem 3 da manhã pra alguém que tá me ajudando num negócio. Porque eu começo a trabalhar alucinadamente, eu sou meio maníaca. E aí, quando eu vou ver, eu não percebi que é 2 da manhã. Uma cobrança absurda por entrega. O ano passado foi um ano que me caiu a ficha de coisas muito feias que eu fazia. Eu acho que eu tenho uma escola publicitária que me trouxe para lugares... Porque, assim, eu trabalhei em agência de publicidade no final da década de 90 para começo dos anos 2000. Eu lembro. Então, era uma escola, assim, se mate, dê sua alma, fique até Ainda 4 da manhã. Aguente assédio moral. Ainda é. Não faça uma opção de ideia para um cliente. Faça 200 mil e o cliente não vai gostar de nenhuma, faça mais 200 mil. Não tenha vida. Então, eu fui forjada nisso, né? Só que mudou. Ainda bem que mudou. E logo que começou a mudar, eu fiquei irritada. Eu tive a minha fase. Agora tudo é assédio moral. Agora tudo é assédio sexual. Agora eu tive essa fase. Demorou, porque assim, eu tenho vou fazer 44, então às vezes eu contratava um assistente de 20 e poucos, que já vinha com toda essa história de nova onda feminista, de grupos de discussão, do que é assédio moral, do que bararã. E aí eu entrevistava a pessoa e falava, pô, a pessoa não é afim de trabalhar, puta saco, eu tinha muita dificuldade em contratar. Porque eu com essa idade, estava trabalhando até 3 da manhã. Acho que também tem um meio do caminho aí que assim, também entrevistei uma galera que era assim, eu trabalho só 2 vezes por semana, porque eu faço yoga o dia inteiro, porque não sei o quê. Também tem uma galera meio... não quero... Sempre vai ter, na minha época também tinha. Mas eu venho de uma coisa meio Mad Men, de todo mundo era alcoólatra, deprimido e vivia por dinheiro, que não tem mais muito lugar. E que bom que não tem. Só que, às vezes, eu me pego tratando alguém assim. E é horrível, é horrível. Mas é isso, é estrutural essa merda, entendeu? É estrutural, e além de ser estrutural, é muito duro quando alguém aponta pra você e te diz que você fez algo. É horrível. Né? Porque, assim, salvo se a gente for muito... Psicopata? Exato. Né? Você fica mal de ter feito mal pra alguém. Sim, muito Você fica mal. repensando, putz, não era isso que eu queria ter feito. Mas eu cresci desse jeito. Eu acho que as agências ainda são muito assim, melhorou muito pouca coisa, assim, do que eu vejo. E eu cresci ouvindo muito na cara tudo. Tanto da minha mãe, quanto de todos os chefes que eu tive. E isso me fez bem. Quer dizer, deve ter feito muito mal também. Mas
Eu sou agilizada, assim, eu tô sempre 10 projetos ao mesmo tempo, vamos lá. E não dá pra pedir pra pessoa que vem fazer o meu projeto comigo, pra trabalhar pra mim, ter o mesmo tesão que eu tenho, né, cara? Porque o projeto é meu. A Exato. pessoa tá fazendo um trampo pra pagar as contas dela. Ela até pode gostar do trabalho, gostou da ideia, tal, tudo bem. Ela Mas não vai dar o sangue não igual vai, você. não vai, porque o Até negócio porque é meu. ela não Até tá porque ganhando ela não igual tá ganhando você. igual a mim, né? Eu acho que a gente também tem que ter um pouco essa baliza. É você olhar pro cara, quando você vê, sei lá, um restaurante, você tá puto porque o funcionário que chegou um cliente às 11h30 da noite, o restaurante fecha meia-noite, ele tratou mal o cliente. Mano, o cara vai pegar busão pra ir pra casa. O cara tá sabe? podre, trabalhou 15 horas. O dono do restaurante que vai ganhar o dinheiro. Ele não, ele ganha a mesma coisa trabalhando até a meia-noite, trabalhando até as 4h. Acabou. Aí fica aquele monte de perua, né? Ai, que antipático, o serviço daqui é péssimo. Então, é isso, a gente tem que ter noção um pouco disso também, né? De que a pessoa vai dar aquilo que tem a ver com o que cabe nesse trabalho, é isso, é um trampo, é um job. Vem aqui e faz seu trabalho. E eu acho que eu tenho que ter a delicadeza também de... Pra mim, funciona essa coisa. Às vezes eu conheço uma outra pessoa que tem um jeito parecido com o meu, mais secão, de falar as coisas na cara, e a gente dá risada e fala, vai se ferrar, e continua o dia. E dá certo comigo, né? Já trabalhei com pessoas que falam, nossa, mas que merda de texto é esse que você fez? A gente dá risada, puta, eu tava cansada. Olha, você escreveu um negócio errado aqui. E a gente dá risada, na hora eu já faço outro texto. E dá certo, porque eu vou bem com isso, eu vou bem com crítica e com essa coisa mais seca. Tem gente que acaba a vida da pessoa. Sim. Né? E eu comecei a perceber que esse meu jeito, às vezes, como pra mim é muito tranquilo, chegava gente pra mim e falava assim, cara, eu comecei a fazer terapia por sua causa. Eu não acho que você é má pessoa, mas aquilo que você falou pra mim daquele jeito, naquele dia, eu fiquei uns 2 dias mal. É um mal que melhorou a vida da pessoa, porque eu dei alguma verdade ali que talvez ela demorasse 20 anos pra descobrir. Mas eu não quero mandar uma pessoa pra terapia que tá péssima há 2 meses. Não, é horrível. É horrível. Horrível. E eu acho que tem 2 coisas, né? Enquanto você tava falando, eu fiquei pensando uma coisa. Que por mais que as coisas tenham mudado, o assédio moral ainda existe muito, muito. Sim. Tem uma coisa que eu lembrei. Uma vez eu fui falar pra pais de adolescentes sobre autonomia, escolha e tal. E aí eu tava lá falando sobre a importância da escuta, escutar os adolescentes, o que eles têm a dizer, as escolhas, enfim, né? Lá fazendo a minha pregação. E aí, de repente, uma mãe levanta a mão lá no fundo e fala, então, lá em casa não tem essa parada aí de diálogo, entendeu? Aqui, porque eu tenho que preparar meu filho pro mundo lá fora e o mundo lá fora não vai dialogar com ele. Nossa, que dor. E aí eu fiquei pensando, mas eu não queria preparar meu filho pro mundo que não dialoga. Sim. Eu tô querendo construir um outro mundo. Sim. Né? A ideia... E eu quero preparar meu filho pra ser inclusive, alguém que não vai dialogar. E não aceitar que tratem ele mal. Isso, exatamente. Mas que é diferente também de não ser capaz de escutar uma crítica. Mas que também é diferente de ouvir uma crítica que te destrói, né? Eu tava pensando assim, sou aluna da Ivana Ruda Leite. Que legal. E a Ivana, ela faz críticas aos textos, porque é o trampo dela, né? Sim. Eu tô, inclusive, pagando ela pra isso, junto com minhas amiguinhas lá, pra ela comentar os textos. Tem muito texto que sai muito ruim. Sim. E ela vai lá e comenta. Mas tem muitos professores que vão pegar os alunos que estão querendo escrever e tem uma paixão por aquilo que eles escrevem e te destrói no primeiro texto, você não volta mais. Não, isso É a mesma coisa na faculdade, quando você tá fazendo TCC, o cara que detona o seu texto. Eu acho que a gente tem uma escola, principalmente no esporte, se você pensar também, tem uma escola que eu vou te destruir pra tirar o teu melhor. Eu vou dizer que você tá fazendo tudo errado, eu vou te xingar, eu vou te criticar, nada do que você faz é bom, porque aí vai vir o seu melhor. E às vezes a única coisa que vai vir é crise de ansiedade. Uma depressão paralisante. Eu vou desistir disso aqui, porque se nada que eu faço nunca tá bom, então, cara, não, eu tenho uma técnica, sei lá, em algum curso que eu dou, alguém mais novo que vem trabalhar comigo, ou alguma coisa que eu sou experiente e a pessoa não é, tem tantas outras que sou eu fazendo o curso e aprendendo, mas às vezes tem alguma coisa que eu sei a mais. Que é assim, primeiro eu elogio tudo da pessoa, aí eu falo, mas tem um pontinho que eu queria te falar que eu acho que você pode melhorar. Eu faço isso. Eu tomo muito cuidado com isso. Mas no dia a dia, trabalhando, onde eu quero chegar assim, às vezes eu tô numa equipe que é uma mulher da minha idade, uma mulher branca, uma mulher que fez escolas e faculdades e cursos e morou fora e teve uma trajetória muito melhor que a minha, né? Porque hoje em dia pega mal a pessoa branca vir com a trajetóriazinha do périplo. Mas a real é que eu nasci na Zona Leste, barará, não fiz as escolas incríveis, não fiz as faculdades incríveis, não venho de uma família que me estimulou a ler, barará, e cheguei em algum lugar. Então, às vezes eu tô, sei lá, já aconteceu de eu estar trabalhando e eu tenho uma agilidade pra falar
que a pessoa fala, mas eu me senti um pouco atropelada por você. E eu tenho vontade de falar, mas assim, por que uma pessoa com tudo que você é, eu vou ter que frear, eu vou ter que puxar um freio de mão da minha personalidade, da minha luta por um lugar no mundo? Tem coisa que é meu lugar no mundo. Mas esse é o ajuste fino, né? Assim, se a gente pensar na comunicação, né? Porque a minha intenção é uma, eu não faço a menor ideia do que você vai fazer com aquilo que eu tô dizendo, a minha intenção é te comunicar uma coisa, você vai ouvir outra. O analista vive isso todo dia, né? O dia que o paciente chega e fala assim, aquilo que você me falou me dá até um frio na espinha, porque eu não faço a menor ideia do que você me ouviu de eu ter falado. Sim, é desesperador. Então, a sua intenção é uma, o outro vai fazer alguma outra coisa com aquilo que você disse, e aí o desafio é que na hora que o outro devolve pra você como ele se sentiu com aquilo que você disse, que a gente consiga construir aqui nesse espaço um diálogo. Esse é o lugar difícil da gente recuar e dizer, cara, puta, te magoei, não era isso que eu queria fazer. Ou, sabe, da gente conseguir construir aqui algo que pra essa pessoa, essa comunicação não funciona. Sim, sim. É. Essa relação, essa comunicação não funciona. Eu posso, inclusive, decidir que essa não é uma relação que funciona pra mim. Porque eu não sei me comunicar de um outro jeito. Mas, sei lá, quando você pensa em relações que não dá pra você desistir, quando você pensa, sei lá, filhos… Mãe, mãe até dá pra desistir, né? De vez em quando eu dou umas desistidas, depois eu volto. Filho pequeno, não tem muito como você desistir, filho, certo? Acho que é a única que não dá pra desistir. Mora lá na tua casa e tal. E às vezes, cara, você pesa a mão. Sim. Não funciona. Tem criança que vai super bem com você ser uma família que cobra. Tem criança que vai super mal com isso, porque ela já se cobra pra caramba. Sim. E aí, quanto mais eu cobro, é pior. Então, a gente também vai ali. Eu acho essa a relação que a gente mais vai aprendendo a equalizar. Sim. O que eu chamo de que é meu jeito e o que eu entendo que é… Eu quero ser cuidadosa com esse relacionamento. Esse é um relacionamento importante pra mim. Então me conta aqui aquilo que não caiu que a bem. Gente desiste. E tem relação porque que a gente desiste porque não deu match, né? Essa é a vida. Eu acho que essa relação específica dessa pessoa que não deu match desde o dia 1. Então, às vezes eu acho que a gente insiste em relação que não deu match, que a gente gostou da pessoa. Eu gostava, tanto que eu sofri muito que a amizade acabou, né? Eu amava. Tinha até uma coisa meio, sei lá, de admiração, foi sofrido. Mas assim, o meu jeito incomodou desde o dia 1. E incomodava num lugar também de querer falar mal, de me rebaixar. Não era num lugar de… E aí, aí talvez a gente abre um capítulo outro, que é a treta, que a gente também tá dentro dessa história do estrutural, que é a disputa entre mulheres, né? Sim. Que é uma coisa tenebrosa e como é difícil não cair nesse lugar de ficar disputando entre mulheres. E eu acho que toda a discussão da sororidade, por isso que eu sempre falo, as hashtags de Twitter, elas são boas como hashtags de Twitter, mas elas não trazem o quão complexo é e que a gente precisa discutir. Então ali, sororidade acima de tudo, legal, vamos fomentar a sororidade. Mas a real é que a gente é ensinado desde criança a disputar com mulher. Porque é uma coisa boa pro patriarcado, né? Que as mulheres fiquem disputando, brigando e se odiando. E tem uma questão mesmo dessa disputa. Ela é complicada e ela vai demorar ainda, né? A gente precisa… E não vai ser só com hashtag sororidade acima de tudo. A gente tem que discutir por que tá tão difícil. Como é que a gente faz aqui para isso melhorar? Às vezes distancia, às vezes rompe. E às vezes, quando vale muito a pena, senta e conversa e melhora e cresce junto. Não, e você não vai ser amiga de todo mundo, tá tudo bem, né? Sim, é isso. Não é porque somos mulheres que a gente vai se dar bem. Se abraçar. Mas é diferente da gente disputar espaços que tá nítido que tá disputando, né? Você vai ver daqui a uns anos, quando a Rita ficar um pouquinho maior, isso assim, acontece na tua sala, é impressionante. As meninas começam. Como as meninas começam a brigar na escola, e porque aí entrou um menino novo na sala. Entendi. E deu mais atenção pra uma, que a outra nem sacou que deu atenção, porque nem tá nessa vibe ainda. E você acha que os meninos brigam menos? Eles brigam menos, mas eles têm relações muito menos aprofundadas, né, de modo geral. Então, assim, brigar menos é porque você tá discutindo sobre futebol, ou tô fazendo uma generalização escrota, né, obviamente. Mas é isso aí. Mas é isso, é muito mais fácil, né? A gente tem grandes paixões entre as amigas. Eu tenho uma amiga que fez um comentário esses dias, que eu amo, né? No Réveillon, eu tava muito triste nesse último Réveillon, porque eu rompi com 2 amigas que eu gostava muito. E a minha amiga falou pra mim, olha, esse foi um ano, eu vou te contar um negócio que eu não contei pra ninguém. Esse foi um ano que eu perdi 2 bebês de aborto espontâneo. Ela queria muito ter o segundo filho, ela teve 2 abortos espontâneos. E ela falou, eu tive 2 abortos espontâneos, mas na virada do ano, o que mais me doeu é a amiga que eu perdi.
porque ela tinha brigado com uma amiga, né? Então ela falou, então eu entendo a dor que você tá na virada do ano. Porque a gente se apaixona pelas amigas. Muito! Homem não tem, homem até tem aquela coisa de ficar dando soquinho, não sei o quê. Mas eu, assim, eu me apaixono pelas amigas. Eu sou apaixonada pelas mulheres que estão comigo. Não, eu me apaixono, eu acho que entre o meu divórcio e as tretas, as brigas, e os meus divórcios das minhas amigas, o meu divórcio com o meu ex-marido foi muito mais suave. Muito mais suave. O ano passado foi me divorciaria mais vezes, Isso. Inclusive não do atual. Não estou falando sobre beijo você. Pro atual, maravilhoso. E acho que tem uma coisa, cara, que eu escutei muito, né? Eu tive um divórcio de amizade que doeu muito e que eu fiquei muito mal. E que é uma das coisas que eu escutei de amigas da minha idade foi... Cara, a gente não faz mais amigos novos depois de tantos anos. Claro que faz. E aí eu pensei, eu não quero viver assim, cara. Não. Eu me apaixono pelas mulheres. Eu sou muito apaixonada pelas minhas amigas. Sim. E eu gosto de ser apaixonada por elas. Sim. E... estar apaixonado inclui você quebrar a cara, né? Estamos na vida pra isso, senão pra quê? Mas, a gente vai vencer o rolê do assédio, que a gente começou falando disso, quando a gente também puder ter mais conversas e mais proximidade entre mulheres. Sim. Sabe? Porque se todas nós temos histórias pra compartilhar sobre isso, e quando você vai, sei lá, todo mundo que é psico, que escuta esse podcast, já coordenou roda de mulher em algum momento na vida. Sim. A gente sempre vai ouvir sobre isso. Quando você ouve sobre isso, a gente também cresce. E a gente junto consegue, porque você fazer uma conversa sozinho com um cara ou com alguns homens é muito mais difícil do que você estar numa rede de mulheres que te ampara. Sim. Só que muitas vezes também é essa rede de mulheres que também está inserida nessa estrutura, que é a primeira a te dizer, pô, mas você também foi jantar com o cara, meu, você não queria ser com ele. Exatamente, não pode. Acolham suas amigas. Isso. Não, mas assim como a gente falou que é difícil pro cara ouvir, foda-se que é difícil pro cara, mas que é difícil pro cara ouvir, você foi um abusador, você foi um assediador, você foi racista, você foi preconceituoso, barará. Eu queria voltar em como foi difícil pra mim perceber que eu fui assediada. Porque esse é o tema, assim, sabe? É isso que eu tenho falado há um tempo na minha análise. Eu criei uma personagem que é a personagem que vai rir dos caras e que tá por cima e que tem o poder de ter ali uma rede social com 300 mil pessoas, então ninguém vai me fazer de trouxa, porque qualquer coisa eu vou, tanto que foi o que eu falei, quando o cara veio pra cima de mim, eu falei, eu destruo você num tweet, eu tenho 350 mil pessoas ali que sabem quem você é. Então eu fui criando, né, porque eu fui uma criança que sofria bullying, porque eu era óculos fundo de garrafa, aquele aparelho astroral que faz o capacete, botinha ortopédica, né, fui ficar ali mais ou menos bonitinha com 15 anos, mas até os 15 era bem esquisita. E assim, sempre fui também, nunca fui dos esportes, sempre fui esquisita, sempre fui fóbica, sempre fui hipocondríaca, sempre fui panicada com o avião. Então é uma vida das pessoas tirando sarro de mim, porque tem a coisa do ela é meio fraca, né? Minha família, eu com 14, 15, 16 anos, eu falava, vou até a padaria. Minha mãe falava, cuidado, porque você é meio sonsa, vai atravessar a rua sem olhar. Então, assim, teve essa coisa sempre do meio fraca, meio boba, meio desatenta, barará. Então, eu criei um personagem que, assim, eu sou muito forte, ninguém me faz de trouxa. Eu tenho o poder escrever é muito poder. Sim, né? sem dúvida. E eu tenho uma coluna num jornal, o jornal mais lido do Brasil. Eu tenho um monte de gente que segue meus podcasts, eu tenho um monte de seguidor em rede social. Então, assim, ninguém me faz de trouxa, né? Então, é muito difícil de uns anos pra cá. Eu lembro de discussões, brigas longas minhas no Facebook, né? Quando vou falar pela 1000ª vez, peço perdão pra você que escuta esse podcast, porque eu sempre... Mas terapia é isso, a gente volta pro mesmo assunto. Exatamente. Como aqui é minha terapia aberta, eu volto pros mesmos assuntos. Que assim, vou falar pela 30ª, 1000ª vez, que é quando teve a campanha do meu primeiro assédio no Facebook. Aquilo me irritou muito. Que porra é essa? Toda amiga minha agora foi assediada? E que cacete que um monte de mulher de quase 40 anos, que tem acesso a livro, que não sei o quê, é tudo fraca agora. Aquilo me irritou. Porque eu pensei, isso não aconteceria comigo. Eu dou um murro no cara, eu vou para as redes sociais, ninguém me faz de idiota, né? E aí, só que essa campanha do meu primeiro assédio é que me trouxe um gatilho horrível de quando eu trabalhava na W Brasil, era estagiária, já contei, e que eu sofri um abuso sexual de um cara que me trancou na casa dele e falou, ninguém vem na minha casa sem dar pra mim. Se você subiu, você vai dar pra mim.
Credo. Ele era estagiário junto comigo da W Brasil. E ele começou a me agarrar e eu comecei... Aí entra naquilo super complexo que a gente falou. Ele era um puta gato, ele começou a me agarrar, eu comecei a gostar. E eu comecei a gostar e ter medo. Eu comecei a gostar e ter nojo. Eu sentia prazer e pavor e nojo. E eu achava, se tá gostoso é porque eu tô querendo. Então, esse medo que eu tô sentindo é porque... E se eu subir é porque eu quis, e não sei o quê. E a gente não chegou, assim, a super ter uma relação sexual, mas a gente fez coisas e que eu fui abusada sexualmente. Sim. E essa ficha só me caiu 10 anos depois com a porra da hashtag meu primeiro assédio. Então, por isso que eu odiei a hashtag, porque ela me trouxe gatilho que eu não queria, porque eu sou forte, ninguém vai abusar de mim, entendeu? Então, eu precisei ir pra ânsia de vômito e pra não sei o quê esse dia pra empurrar o cara, né? E isso já faz mais de um ano, até hoje eu falo na terapia que aquilo não foi um abuso, porque eu tava no poder. Pra mim é muito difícil admitir que eu posso sofrer um abuso, né? Então, se é difícil pro cara ouvir que ele foi um abusador, por que você acha que é tão difícil pra uma mulher sacar que ela foi abusada? Eu acho que isso é um ponto também. Porque a gente tá falando, eu tava gostando, não foi abuso, coisa nenhuma. Eu acho que você traduziu com o que você tá contando, né? Porque a gente ter contato com uma fragilidade que a gente não quer ter, imagina, eu não vou viver isso. Uhum. Eu sei sair de todas as situações. Só que aí eu acho que tem uma coisa que eu falo muito pros meus pacientes no consultório, que é uma ideia que a gente cria, que é como se você fosse o narrador da sua cena, sabe? Então, você tá vendo de cima o que tá acontecendo e que aí como se você não tivesse ali vivendo aquilo. Porque eu ler, eu saber, eu participar de grupos, estar no Twitter... Há 10 anos e ter não sei quanto seguidor não quer dizer porra Não quer nenhuma. dizer nada. Na hora sou eu, meu corpinho ali, cara. Eu posso estar na cena. Eu na cena sou... Eu tenho lá o que eu tenho. Tanto é que... Quando você vai pensar, você ainda consegue ter uma reação, você consegue ter uma reação de, tipo, frear a situação. Não, minha pessoa jurídica veio me salvar. A sua pessoa jurídica encarnou. A física tava, ai, para! Eu fiquei com 15 anos na cena, é desesperador. Porque é desesperador, e na hora do desespero é isso. Só que a gente precisa criar uma imagem da gente mesmo, de que a gente é invulnerável. Sim. Só dá trampo pra gente, né, cara? Sim. Porque você tá 5 minutos atrás contando como você tava triste, como você ficou triste com o término do teu relacionamento com as tuas amigas. Então, cadê a invulnerabilidade? Sim. Mas aí parece que se eu tiver alguma vulnerabilidade, então ferrou. Né? Eu faço muito uma brincadeira que tem que ser super heroína, assim, né? Tem que ter todas as respostas, nada acontece. Eu sou aqui, comigo, ninguém chega. Não, cara, chega, né? Nossa, chega muito. Ano passado foi um ano muito difícil. Chega nessas situações. E eu acho que essas situações, elas retomam pra gente uma coisa muito difícil, que é essa de se ver num lugar muito despotencializado, muito em perigo, que é muito duro. Ninguém quer se ver nele, né? Sim. A gente quer sempre se ver num lugar de potência. A gente não quer estar nesse lugar. Uhum. Né? Ainda mais se você criou uma persona nisso. Exatamente. Que é o meu caso. Eu criei uma figura meio pública desse lugar da potência, né? De quem tá debochando. E não de quem é debochada. De quem é debochado, de quem sofre um deboche. Eu amo os atos falhos. Porque eu sou debochada também. E eu criei um lugar que, assim, quem ri da minha cara sou eu, né? Ninguém vai rir de mim. E nisso eu tenho ali por isso que eu gosto tanto da pesquisa, né? Da mulher que tem medo de ser violentada, do homem que tem medo de rirem da cara dele. Eu gosto que riam de mim se eu tô fazendo a piada, né? Se me pegaram de surpresa, acho que é por isso também que muita gente vira humorista. Porque se vão rir da minha cara, eu faço primeiro. Se vão... Que às vezes é uma saída de muitas pessoas em situações horrorosas de assédio, que então eu vou primeiro. E eu me conecto, aquelas que não conseguem terminar o episódio tão bom que tá. Então, não, é maravilhosa, né? Eu ficaria vida aqui conversando. E eu me conecto com o abusador, porque é grave isso que eu tô falando, eu vou ser cancelada, mas é pra isso que eu tô nas redes sociais. Eu não aguento o hashtag bonitinha. Eu gosto de falar merda. Eu me conecto porque eu sou uma assediadora, entendeu? Então, mas esse é um ótimo jeito de continuar saindo por cima na situação. É horrível. É horrível, exatamente. Mas é o jeito, caraca, precisa sair pensando que é uma assediadora pra não ter que lidar com ter sido assediada. Exato. É melhor ser gongada na rede social. E com isso beijo até semana que vem. Um beijo até semana que vem. Acabou. Esse foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast pra onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Zamunda Studio. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira nos principais agregadores de podcast.
Escute seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. E aproveita e dá 5 estrelinhas também. O ego agradece. Até semana que vem.